Eu não sei quem é você, mas eu sei que meu Deus sabe, Ele te conhece. Ele sabe quem é você nas quatro paredes da sua casa. Deus te chamou para ser uma grande diferença, para ser diferencial em teu ministério, na tua vida particular com Deus. Você é diferente de muitos. A Bíblia diz que Deus chama o profeta Samuel. E ali ele é acordado. E ele escuta a voz do Senhor. E ali, quando o profeta Eli, ele manda ele dormir, pela terceira vez, ele percebe que é o próprio Deus falando com aquele menino. Que aquele menino ele estava escutando a voz de Deus, porque Deus o havia escolhido, chamado. Talvez você se sinta menino pequeno, porque talvez você não tenha a sabedoria enigmática que muitos. Você ainda não sabe falar como muitos. Você não é estudado como muitos. Mas o que adianta saber tanto, ser tão conhecido, mas não ter o mais importante, que é, sabe, a admiração do próprio Deus, ter os olhos de Deus sobre você. Entenda que mesmo diante de um posto tão alto ali, ele não estava com a vida voltada de verdade para o Senhor. Os seus filhos andavam errantes, praticando coisas erradas. E ele, em parte, ele não tinha disciplinado, não tinha colocado as coisas no seu devido lugar, que é o dever do pai e da mãe. Porque ele sabia, ele tinha a convicção de quem eram os seus filhos, que não existe o pai e a mãe que não saiba. Mas ele continuou deixando aqueles meninos, homens, fazendo uma bagunça, uma zona. E a Bíblia diz que depois disso, por conta disso, seus filhos, eles foram mortos. E ele, quando ele descobre, ele também cai da cadeira para trás e morre. Ou seja, Deus vê todas as coisas, ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, segundo a palavra de Deus. Mas quem anda com brincadeira, fazendo arruaça, subindo em altares, fazendo e acontecendo, falando o nome do Senhor de qualquer maneira, não tendo uma vida segundo a vontade de Deus, sem ter a plena, sabe, consciência do que está fazendo, porque sabe, mas continua, o cajado de Deus virá. Quando com ele começar a bater, vai sair abatendo um por um. Então Deus te levanta, filho, para ser diferente. Não se sinta pequeno. Vai da forma como você está. Continue usando o cajado que Deus te deu. Porque a unção que Deus te deu é diferenciada. Você hoje talvez não possa ter os olhos de muitos, até vive prejulgamentos, né? Muitos talvez até digam que Deus não é na sua vida, ou não dê credibilidade àquilo que você fala, mas saiba que vai chegar um tempo e que vão se arrepender por não ter dado ouvido à palavra que Deus colocou você para falar, que Deus usou você para profetizar. A Bíblia diz que Samuel, ele não só foi profeta, mas o grande juiz de Israel. Ele era um milagre de Deus. Ele foi um milagre de Deus. E talvez eu esteja falando com pessoas que são milagres de Deus. Que a sua mãe não poderia gerar e você foi gerado. Que você não era para estar nem vivo, no meio das circunstâncias que você já vivenciou e passou.
Mas por ter a mão de Deus, por Deus ter te escolhido, por Deus ter lá atrás visto em você o que ninguém viu, né? Ter, sabe, a palavra que eu ia falar, cuidado, né? Protegido, né? Porque Ele sabe do teu valor. Ele sabe que você é importante. Por isso que Ele não te deixou. Saiba também, filho, que mesmo que ninguém queira investir em você, Deus já investiu. Esta é a palavra. E Ele vai fazer de você um grande servo e serva. Você será conhecido não só pelo teu nome, mas também por grandiosas maravilhas que Deus fará através da sua vida. Porque aonde você passar, aonde Deus colocar você para falar, todas as coisas vão acontecer. Porque você foi escolhido para isso, você foi chamado para isso. E a Bíblia nos fala que não houve nenhum depois em Israel como Samuel, um grande profeta e juiz. Ele foi o monarca, aquele que abriu o caminho para os outros que vieram. E ele foi a prova viva de que Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer. Porque a sua mãe, que não gerava nenhum filho, a Bíblia diz que gerou 6. E ele foi um dos escolhidos para ser profeta e juiz, que ela havia lhe dado a Deus como presente e em forma de gratidão por Deus abrir a sua madre. Então, filho e filha querido, continue fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Não sei qual foi os dons espirituais que Deus te deu, mas use com excelência, porque você não precisará de faculdades e estudo, porque Deus já é o teu professor e Ele vai te fazer ir a lugares e chegar nesses lugares, sabe? Assim. Talvez você vai engateando como uma criança, mas aí quando você menos perceber, você já vai estar de posse, vivenciando tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Porque Deus vê o teu coração e Ele vê que você faz tudo com excelência, com amor a Ele e obediência. Não como muitos aí, que fazem para se amostrar, para se aparecer, né? Que não tem de verdade uma vida com Ele. Que Deus abençoe sua vida.